Deus é muito bom, né, irmãos? Ô, Jesus maravilhoso. Irmãos, estamos de mais um domingo inegociável. Alguns negociaram estar, né, na presença do Senhor por algum motivo, por alguma causa. Mas eu posso te dizer, o Senhor está aqui de uma forma tão especial. Mas de uma forma tão especial, irmãos, que às vezes a gente até se sente constrangidos. Abra sua Bíblia em Marcos, no seu capítulo 4. Os pequenos estão indo. Vão com Deus em nome de Jesus. Fiquem calmos. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 4. Eu já vou começar a ministrar a palavra. E tiro a oferta no final. Tem até um dinossauro aqui, Jesus. Que isso? Meu Deus! Marcos, no seu capítulo 4, porque eu quero aproveitar dessa atmosfera tão maravilhosa do louvor. Marcos, capítulo 4. Eu quero aproveitar essa atmosfera maravilhosa do louvor, eu quero aproveitar aquilo que o Senhor tem comunicado. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele é uma coisa assim terrível, pavorosa. Tem horas que a gente fica assim, assustado com aquilo que o Espírito Santo de Deus faz. Hoje eu orava ao Senhor por uma palavra e o Senhor começou a ministrar no meu coração. Ele já tem ministrado esses dias de tempestade, de adversidade sobre a minha vida, sobre a vida da igreja. Essa palavra. E hoje eu comecei a preparar essa palavra e estávamos em reunião ali em cima e quando eu desci o louvor, que o pessoal do louvor ministrava, e eu nem falei para eles que eu iria ministrar, falava exatamente sobre a tempestade, sobre o barco, o trovão. Porque o nosso Senhor, Ele às vezes está no meio disso tudo. Mas a gente não consegue ver porque a gente se apavora. Então, abra sua Bíblia em Marcos 4, versículo 35. Que eu quero falar junto com você um pouquinho. Sobre essas tempestades que muitas das vezes eu e você vivenciamos. E aquilo que essas tempestades, elas querem nos ensinar. Olha o que nos diz. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para o outro... Pode passar, Jessé. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Pode passar. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Pode adiante. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. Só até aqui, mas você permaneça com a sua Bíblia aberta, tá bom? Estamos diante de um texto aonde eles tinham acabado de vivenciar junto com Jesus muitas coisas. Mas vai dizer a palavra que Jesus, ele está dentro do barco, está dormindo, porque eu creio que Jesus estava cansado, né? Jesus, ele era homem e ele era Deus. E ele estava ali descansando. De repente vem uma forte tempestade. Haviam outros barcos à volta. Eles não estavam no barco sozinhos. E aí vai nos dizer a palavra que ele estava ali junto com os discípulos falam, Senhor, não importa que pereçamos. Irmãos, mas Jesus estava dentro do barco. Faz uma conjectura comigo. Se o vento estava forte, o mar estava agitado, a água já estava entrando dentro do barco, Jesus não molhava Jesus? Jesus não sentia um incômodo? Será? Pensa aí comigo. Será que Jesus ele não sentia o balançar do barco? Será porque Jesus não acordou, Anderson? Porque Jesus deixou os discípulos se desesperar? Porque muitas das vezes, algumas situações, eu e você vamos enfrentar, onde Jesus está dentro do barco junto comigo e com você. Ele está conosco. Ele está vivendo, está passando, está juntinho ali nas mesmas aflições. Mas quem é que se desespera? Somos nós.
Mas Jesus sabe que a água está entrando no barco. Jesus sabe a intensidade do vento. Jesus sabe o tamanho das ondas. Ele conhece e reconhece a tempestade. Afinal de contas, basta uma palavra dele para que essa tempestade ela se acalme. Eu vou tentar pregar menos sem gritar, porque eu fui exortada pela minha sobrinha. Porque ela falou: tia, eu gosto muito da pregação do meu tio Luiz Fernando. Porque meu tio Luiz Fernando, ele prega, a gente entende, a gente ri, ele não grita no nosso ouvido. Você se mexe demais. Grita. Eu falei, gritar eu sei que é comigo mesmo. Então eu vou tentar aprender, né? Ficar disciplinada. Jesus, ele sabe exatamente os incômodos de uma tempestade. O que te incomoda numa tempestade? Esses dias caiu um temporal, né? Quem estava na rua se molhou. Outras a casa encheu o quintal, as ruas. Outros tiveram que ficaram sem transporte para ir para casa. Em que a tempestade te incomoda? Talvez você está vivendo uma tempestade. E o que essa tempestade está te incomodando hoje? Você se lembrando que Jesus está dentro do seu barco. Pensa aí na tempestade que está te incomodando com Jesus dentro do barco. Pensa aí, não precisa me falar não. Pensa aí. Eles pensaram assim: vamos morrer. Vamos morrer e ele não acorda. Vamos morrer porque aquele que é maior do que a tempestade, é mais ou menos isso. Vamos morrer porque aquele que é maior do que a tempestade, pastora Sandra, ele está dormindo, ele não está nem se importando que a água está entrando dentro do barco. Vamos perecer. Aí eu quero que você abra vai adiante da sua Bíblia, e Marcos, no seu capítulo 6. Por quê? Jesus, então, eles acordam Jesus. Jesus, ele pega e fala o quê? Para aqueles homens que ele estava ali. Por que eles estavam tão inquietos? Era para eles se acalmarem e não temerem. Porque Jesus estava dentro do barco. Agora, olha o que nos fala Marcos, no seu capítulo 6, a partir do seu versículo 45. E logo, vou ler ali, né? Mais chique, né, Gessé? Vamos lá. E logo, obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, em Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Pode passar. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. Pode ir adiante. E sobrevindo à terra, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Pode seguir. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queriam passar-lhes adiante. Prossegue. Mas quando eles viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Porque todos os viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Qual a diferença de uma tempestade para outra que acabamos de ler? Pensa aí. A primeira tempestade, Jesus está cansado, está dentro do barco, dormindo. A tempestade começa. Eles se apavoram. Não te importa que pereçamos, que vamos morrer, mas Jesus está dentro do barco. Ele está sentindo tudo. Mas eles ficam todos alvoroçados. Eles despertam Jesus. Jesus ali repreende aquela tempestade, acalma aqueles discípulos, acalma a tempestade junto, não sei quem era mais nervoso naquele momento. E aí o Senhor continua fazendo as obras. Quando nós chegamos diante desse texto, que vai falar sobre uma outra tempestade, onde Jesus anda sobre o barco, eles tinham acabado de vivenciar o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Eles tinham acabado de vivenciar um milagre. Aí vai nos dizer que, olha que coisa interessante, e logo obrigou os seus discípulos a subir no barco. Outras traduções vai dizer que Jesus oprimiu, ele reprimiu. É como se ele tivesse ordenado, instigado, mas Jesus não tratava seus discípulos assim.
Mas olha o que nos diz, ele obrigou os seus discípulos, como de uma forma intencional. Não era uma forma na qual Jesus falava com os seus discípulos, mas naquele momento era a maneira necessária para se falar com eles. Antes eles estavam dentro de uma tempestade onde Jesus estava no barco. Agora era necessário eles viverem uma tempestade aonde Jesus não estava dentro do barco. Então Jesus fala, olha, vão na frente, vão adiante. Eu vou para o monte orar. E eles vão. As horas vão passando, mas Jesus não chega. De repente começa uma tempestade. Aqueles discípulos que outrora estavam numa tempestade, e eles sabiam que Jesus estava dormindo, e ainda assim eles acreditavam que ele ia perecer. Imagine agora. E olha o que nos acontece, o vento era contrário, eles estavam cansados de remar. Eles estavam numa tempestade sem Jesus, no momento adverso e sem remar. Só que eu preciso que você venha fazer uma conjectura e sentir qual é a força desse vento. Tem ventado bastante ultimamente, né, gente? O que você sente quando começam essas ventanias? O que você sente? É medo? É o quê, pastor? Me dá um pavor. Me dá uma ansiedade. Eu penso logo numa caixa d'água voando na minha cabeça. Pastora, quando começa essa ventania, eu corro e fecho tudo, porque eu quero me abrigar. Quando começam esses temporais que cai raio, aqueles relâmpagos, o que você sente? Aí você me fala, o medo daqueles discípulos era real? Era um medo real? Era algo banal? Não era. Só que aquele medo, aquela ansiedade, aquela aflição antes, eles tinham alguém para olhar e falar, qualquer coisa Jesus nos salva. Qualquer coisa Jesus faz. Qualquer coisa Jesus está dentro do barco. Não é possível que Ele não vai salvar a gente. Ô Jesus, acorda aí. O Senhor não vai se importar que a gente está perecendo? Só que tem uma coisa na vida cristã. Experiência com o Senhor. Já estou gritando de novo. Deixa eu abaixar o tom de voz. Me ajuda, gente. Tem uma coisa na nossa vida cristã que é experiência. O Senhor, Ele pega a gente como um filho. E Ele ali vai primeiro nos ensinar a engatinhar, não é assim? Comer a papinha, babujear as primeiras palavras, não é assim? Começou a engatinhar, já quer, vai correr? Não vai andar primeiro. Andou, depois que andou, vamos começar a dar uma corridinha. Vai ter equilíbrio, tem hora que vai cair, está muito confiante. Andou de marpou, caiu. A vida cristã é assim. Você vai aprendendo por etapas. Viver um sobrenatural com Deus também vai ser etapas na nossa vida. Talvez aquilo que antes te apavorava. Qual é a tempestade que te apavora? Com Jesus dentro do barco. Qual é? Essa tempestade daqui a algum tempo já não vai mais te apavorar. Porque Deus, Ele vai começar a te ensinar a ser forte. Deus, Ele vai começar a te ensinar, a te provar, a te provocar. Quando diz assim, logo obrigou os seus discípulos a subir no barco. Imagina a cena, Jesus empurrando, entra logo, vai logo. E eles falam, não, mestre, eu quero ficar contigo. Entra, vai que eu vou orar, me deixa, vai. Você imagina isso? Não. Mas Jesus diz a palavra que obrigou aqueles homens a entrarem. Por quê? Eu creio que eles não queriam ir sozinhos. Se eu sei que o dono do milagre está ali, irmão, para que eu vou para lá? Eu quero é ficar com ele. Só que quando fala que Jesus obrigou, é porque tem coisa que eu e você a gente não quer fazer. Mas vai nos amadurecer no nosso relacionamento. Vai nos amadurecer no milagre. Vai nos amadurecer nas experiências com Deus. Eles já tinham visto uma multiplicação de pães e peixes. Eles eram para estar cheios de fé, Anderson. Quando a tempestade começou, se os crentes doidos falam, vai para cima do barco, fica em pé e fala, acalma-te. Era o mínimo, porque a gente não fica assim quando a gente vê algo sobrenatural. Mas eles viram um milagre de pães e peixes, mas estavam indo com o coração endurecido. A ponto que Jesus obriga eles a irem.
Eu ia estar tão eufórica contando os milagres. Caraca, tu viu a quantidade de pão e peixe que sobrou? Meu Deus, ainda enche... A gente vai ficar, porque a gente fica, não fica entusiasmado com o milagre de Jesus? A gente fica, irmãos. Só que eles estavam ali, como assim, é mais um milagre. É mais um milagre. É mais uma coisa. Entenda uma coisa. O milagre, ele acontece, mas Deus, muitas das vezes, está provocando aí você para amadurecer. Às vezes o Senhor está nos provocando para entender que, peraí, se na primeira tempestade Ele passou com a gente, eu e você vamos ter que enfrentar uma tempestade sozinhos? Não, jamais. Jesus não estava no barco, mas isso significa que Jesus não estava vendo, irmãos? Jesus não estava dentro do barco, mas Jesus estava vendo. Porque olha só, pensa naquele vento, que a gente quer se esconder dentro de casa. Pensa naquele temporal. Você pensa naqueles raios. E de repente, vem alguém o quê? Andando sobre as águas. Ele vem andando sobre as águas. Irmãos, andar sobre a terra para ir socorrer alguém já está difícil, né, Elaine? Quem dirá andar sobre as águas? Ele vem andando sobre as águas. O que significa isso, pastora? Ele cria um caminho aonde não existe. Porque era necessário os discípulos vivenciarem uma tempestade sem Jesus dentro do barco, mas Jesus estava vendo. O que você vivencia que você acha que Jesus não está vendo? Ele está vendo. Ah, pastora, se Deus estivesse vendo isso... Não, o pastor estava até aqui com a gente. Você acha que ele não está vendo? Você acha que a mão do Senhor não está assim sobre ele? Você acha que dentro dessa tempestade que você está vivendo, ele não tem o domínio sobre o vento, ele não tem o domínio sobre o mar? Ele tem o domínio de tudo, irmãos. A tempestade que eu e você estamos vivendo é para nos experimentar para coisas maiores. Viver do natural é muito bom, mas viver do sobrenatural, irmãos, é extraordinário, é inegociável. Muitas vezes o Senhor vai nos obrigar a entrar numa luta. Que é isso, pastora? Ele não obrigou os discípulos? Tu acha que ele não sabia que vinha uma tempestade no meio do caminho? Não, me fala, vocês acham que Jesus não sabia que havia um temporal? E você acha que Jesus não obrigou eles? Por quê? Ele queria poupar. Porque Deus, Ele ama a gente demais, entende? Aí Ele não nos forja, sabe? Ele nos ama demais, por isso que Ele não nos bota à prova. Não, porque Deus, Ele é amor, 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 amor. E aí Ele não me aperta. Aperta. Ele nos provoca. Ele nos obriga a entrar em tempestades que a gente não quer entrar. Para a gente ver o poder de Deus. Para a gente vivenciar algo novo. Uma experiência nova. Porque andar o tempo todo com Jesus dentro do barco não significa vivenciar milagre, irmãos. Jesus estava dormindo e acalmou a tempestade. Mas como assim, pastora? Tinha um milagre maior. Dessa vez ele veio andando sobre as águas. Ele veio andando aonde nem tinha um caminho. Ele veio andando por onde os discípulos nunca tinham visto alguém andar. Eu conheço uma pessoa, mas não vou falar, que anda sobre as águas, que eu vi uma vez que eu viajei com a pessoa, ela andava sobre as águas. Não sei como a pessoa conseguia correr, gente, parecia que ela estava andando nas águas, mas é história para outro dia. E Jesus, Ele pega e Ele provoca aqueles discípulos. Há momentos que eu e você precisamos, irmãos, entrar no barco sozinho. Há momentos que eu e você precisamos viver uma tempestadezinha para se esforçar um pouco mais. Eles estavam cansados de remar, esforço. Ele precisa ver o nosso esforço, não é porque ele não está dentro do nosso barco, que eu e você não vamos nos esforçar. Que ele não está vendo, ele não está, mas ele está vendo. Ele está querendo ver o meu esforço e o seu. Ele está querendo que você venhamos nos esforçar para que ele venha operar o milagre. Mas se você só se apavora, você vê que nos dois textos diz: acalma-te,
Não temas. Porque a gente se apavora com a intensidade daquilo que a gente vê. Só que Deus, Ele não vê só a tempestade, Ele vê o início, o meio e o fim. Ele sabe como começa a tempestade, Ele sabe como é o percurso e como termina. Ele sabe tudo. Por isso que Deus, Ele nos comunica antes que algumas coisas aconteçam na nossa vida. Tem tempestades que o Senhor nos avisa, igual previsão do tempo. Se prepara que está vindo uma batalha aí para você. Tem umas coisas que o Senhor vai nos comunicando, é igual a previsão do tempo. Vai chover, vai cair um temporal. E eu e você precisamos entender que a gente tem uma necessidade, mas Deus tem um milagre. E Deus não vai deixar de operar o milagre dele, porque eu e você temos uma necessidade. Então, muitas das vezes, Ele nos obriga a entrar em uma situação. E eu e você vamos entrar. Sabe por que eu e você vamos entrar, irmãos? Porque Ele está nessa tempestade. Olha o que vai nos dizer o texto. No versículo 49. Mas quando eles viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram um grande grito. Porque todos os viam e perturbavam-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Outras palavras, acalma. Acalma. Está nervoso por quê? Está nervosa por quê? Acalma. Acalma, sou eu. Sou eu no meio da tempestade. Irmãos, quando ele fala calma no meio da tempestade, irmãos, ainda que a tempestade não acalme, eu e você precisamos se acalmar. E o que eu quero te dizer com isso? Porque às vezes o livramento vai ser interno. Jesus estava dentro do barco no primeiro cenário. Era interno. Outros momentos, o socorro, o livramento, a calma tem que vir daquilo que é externo. Ele vem sobre as águas, era diferente. Mas todos dois tinham milagres. Todos dois tinham uma ação de Deus. E Jesus, ele veio andando sobre as águas. E olha o que diz. E subiu para o barco para estar com ele. O vento se aquietou. Você vê que Jesus, ele andou no meio da tempestade? Ele não acalmou a tempestade para andar. É muito louco isso, né? Pega aqueles vídeos que passam aqueles navios, aquela onda enorme, e pensa Jesus andando naquilo ali. Os raios caindo, os ventos. Não, irmão, você tem que conjecturar mesmo, imaginar. Porque senão parece que é muito simples. Um barco, uma tempestade, uma garoazinha, não era assim. Era uma tempestade. E ele, no meio daquela tempestade, ele não acalma para entrar. Ele pega, entra dentro do barco a tempestade, depois que ele acalma aquilo ali. E quem é que está apavorado? Eu e você. Quem é que está apavorado? Os discípulos. Mas era um milagre. Era algo que vinha de fora, não vinha de dentro. Porque tem horas, irmãos, que a gente está muito confiado, naquilo que está dentro. Nas nossas conexões, nos nossos contatos. A gente está muito confiado naquela, mas fulano vai me ajudar. Não vou tirar os olhos de Jesus, não, porque se ele estiver no barco, não vai acontecer nada. Se Jesus estiver no meu barco, eu estou bem, eu não vou ter falta de nada. Eu sou amigo de fulano, então, mesmo que dê ruim, olha, fulano vai se levantar e vai me ajudar. Mas só que tem uma hora que o Senhor está te falando, não vai ter ajuda de dentro do barco, não. Você vai estar dentro desse barco sozinho. Porque eu estou te obrigando a entrar neste barco para te forjar um milagre muito maior. Você vai ver uma coisa nova, uma coisa que ninguém viu. Você vai experimentar uma coisa nova. Suporta a tempestade, porque daqui a pouco ele vai entrar no barco. E quando ele entra, aí é que acalma, irmãos. Aí é que acalma, é quando ele entra. E aí eu te pergunto, qual é a tempestade que eu e você estamos vivendo? Que o Senhor todo dia está tendo que te dizer, se acalma. Se acalma. Se acalma. Deus está te convocando para uma obra. Você está fazendo a obra, você está trabalhando, mas aí você o Senhor está te obrigando a entrar em algumas situações, né? Para te esticar um pouco mais.
E você está falando, não, não quero. Outro dia alguém foi provado no Mocotó, mas é assunto para outro dia. Acho que o pastor infartou por causa dessa história do Mocotó. Mas outro dia eu vou deixar ele mesmo contar, se ele aguentar, né, gente? Se ele aguentar contar, que ele ri tanto dessa história. Vou ficar quieta, né, Débora? Tu sabe, né? Tu sabe. E aí, a pessoa foi provada mesmo, irmãos. A pessoa foi provada, e depois da prova, o que aconteceu? A pessoa descobriu que Deus estava obrigando ela a entrar num barco. Depois do processo do Mocotó, o Senhor obrigou essa pessoa a entrar no barco. Talvez você está ouvindo assim, essa mensagem e está falando, pastor, eu não estou entendendo. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Às vezes você confia muito, porque tem um Jesus, uma pessoa dentro de um barco. Mas Deus está querendo te dizer, olha, ainda que você tenha medo, você precisa começar a caminhar. Você precisa começar a confiar. E ainda que você não me veja com os seus olhos, eu vou estar lá. Ainda que você não me enxergue, eu vou estar ali. Ainda que você não me enxergue, quando eu ver que você não vai suportar, eu vou vir andando sobre as águas e eu vou entrar dentro deste barco. Irmãos, porque Ele é Deus. Ele é Deus e todas as coisas estão sob o domínio dEle. E o que Deus ele quer fazer quando Ele nos obriga a entrar em um barco e nos coloca diante de algo que a gente não quer? A gente precisa enfrentar a tempestade. Gritando que a gente está apavorado, gritando que a gente está com medo. Não, irmãos, porque Deus não nos deu espírito de medo. Deus nos deu espírito de poder. Ele vai andar para lá e para cá no meio do mar, ó, porque Ele é mais forte do que as ondas que são mais fortes que possam existir. Ele é aquele que entra dentro do barco e me ajuda e te ajuda. Ele é o Senhor Criador de todas essas coisas. Então, por que você não se acalma? Se acalme! Se acalme, irmão, se acalme. Estava contando para os pastores que alguém me mandou uma mensagem. Está mais desesperada que eu, que sou esposa. E do que a pastora Vera. A pastora já chorou, se lamuriou falando. Quando a pessoa falou, eu acabou de falar, falei, amém, agora vamos orar? Está muito desesperada, Deus não te deu espírito de medo, não. Vamos orar, Senhor, repreenda o espírito de medo sobre a vida da tua filha. Aí, sim. Amém, agora vamos lutar? Então, amém, precisa de você, vou ficar forte. Pronto, desliguei. Irmãos, porque tem horas que a gente olha o vento e a tempestade e a gente esquece. Quem foi que criou isso, gente? Quem foi que criou o vento e a tempestade? Pelo amor de Deus, me fala. Foi Deus, não foi o diabo, não. Não foi ele, não foi, tá? O diabo não criou nada. Quem criou o vento, quem criou a tempestade? Deus. E Ele pode usar o vento e a tempestade para criar resistência em nós. Aí cabe a você, se você vai fazer o quê? Como um discípulo ousado, falar, Senhor, se é Tu mesmo, me faça andar contigo sobre as águas. E tu vai, ó, viver um extraordinário. Ah, mas ele afundou, mas depois de Jesus é o único que eu conheço que sobreviveu e andou, né? Deu uns passinhos, afundou, mas foi o único. Irmãos, o Senhor, com essa palavra, o Senhor quer te dizer e me dizer que Ele quer nos trazer resistência, irmãos. Resistência para enfrentarmos aquilo que se coloca diante de nós. Você lembra quando eu falo assim, eu preciso confundir o inimigo? Hoje eu estou até bonitinha, não estou, Rafa? Rafa até pensou que vai fazer foto hoje. Porque eu preciso confundir o meu inimigo. Eu preciso mostrar para ele que eu confio em Deus, ainda que a situação seja contrária. Eu e você precisamos aprender a confiar em Deus. Ou a gente rasga aquilo que a gente prega, a gente deixa de vivenciar os milagres, porque eu não posso pregar milagres se eu não acredito no milagre. Talvez a creia, o Senhor está obrigando a cada um de nós a entrar dentro de um barco. E dizendo, agora vai, prossiga. Vai, levanta a cabeça, calma, fica tranquilo, vai fazendo. Rema, insiste. Uma hora a calmaria, ela chega. Uma hora a tempestade, ela passa, irmãos.
Eu quero profetizar que a tempestade ela vai passar na minha vida e na sua. Mas quando ela passar, vai ser mais um milagre, mais uma experiência que vivemos com Ele. Vivenciamos com Ele. Tempestade não mata. Paulo sobreviveu a um naufrágio. Depois do naufrágio, tinha passado a tempestade, nem a víbora pôde matar aquele homem. Irmãos, a tempestade ensina muita coisa para a gente. A tempestade é um lugar de medo, de desconforto, de solidão. Você não vê ninguém agarradinho na tempestade. Você vê? Você vê alguém agarradinho na tempestade? Não vê, irmãos. Você vê as ruas cheias, você vê festa em meio de tempestade? Não, é momento de solidão. Tempestade é momento de medo, você está morrendo de medo. Mas ou você se salva, que não está dando para salvar ninguém. Tempestade é isso, a gente precisa ler o texto e imaginar todas essas coisas. O que essa tempestade ela quer me ensinar? Hoje eu estava com o pastor Luiz Fernando, aquele homem ansioso, apaixonado por Cristo e pela igreja. E ele fica. Como é que estão os irmãos? Está bem, Luiz Fernando. Como é que está? Não sei o quê? Luiz Fernando, fica tranquilo, não se desespera. Aí eu confisquei o celular dele, né? Vocês sabem, né? Estou com o celular dele. Não posso tirar ele do grupo, porque ele que criou, então ele não vai ficar com o celular. Não vai ficar com o celular. Então, o que acontece? Ele pegou e perguntou, Tatiane, está tudo bem? Está tudo... Tá... Eduardo já liberou a palavra. Como é que é, Eduardo? Que quando ele chegar e falar, agora vai ser assim, do meu jeito. E aí, não é? Aí eu falei, até ele chegar, né, Eduardo, botar a gente... Mas vai tentar. E aí, o pastor Luiz Fernando falou, Tati, mas está tudo direitinho, como é que está o pessoal? O pessoal foi para o culto quinta-feira, e que não sei o quê, isso aqui. Eu falei, Luiz Fernando, deixa os filhos crescerem. Você ensinou? Deixa os filhos crescerem. Depois disso, ele não me perguntou mais nada. Hoje, ele só falou com a mãe dele, depois não quis. Não quis mais, não quis. Não quis. Por quê? As tempestades, as dificuldades que cada um de nós vamos viver, tendo o quê? Que se ajustar. Eu e Abraão, a gente está quase doido com as artes, né? Meu Deus do céu, com as agendas. A gente está quase enlouquecendo, né? É uma tempestade que vai fazer eu e você crescer, desenvolver, suportar. É a resistência, porque Deus está trazendo para nós coisas maiores. Eu vou pedir o Gessé para colocar aí João, no seu capítulo 11, versículo 21. Para que você possa entender que, irmãos, não é só sobre a tempestade. É sobre eu e você entender sobre aquilo que Deus quer para a nossa vida. Marta e Maria mandou chamar Jesus, porque o seu irmão havia morrido, não é? Jesus foi, gente. Não, né? Gente, que Jesus malvado é esse? Ele não foi mesmo, não? De verdade, vocês não estão contendo intriga contra Jesus? Ele foi rápido, não? Que é isso, irmãos? Ele não foi rápido. E a gente quer que Jesus venha rapidinho fazer um milagre para a gente? Não foi rápido. Não acredito. E aí, quando Jesus chegou na situação, chegou até lá, né? Olha o que acontece. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria o quê? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Pastor, o que isso tem a ver com aquilo que a gente ouviu sobre a tempestade hoje? Os discípulos queriam Jesus dentro do barco para ver o milagre. Porque se Jesus estivesse dentro do barco, tinha milagre, porque Jesus estava ali. Ele era o dono do milagre. Jesus obriga eles a entrarem dentro de um barco. Porque Jesus não estaria no barco, mas eles teriam que aprender a viver e a resistir à tempestade. Eles se apavoraram, né? Mas Jesus estava vendo, ainda que não estivesse dentro. Jesus está vendo. E você precisamos lembrar disso. Jesus está vendo. Jesus vendo, ele permite que aquela tempestade, ele ordene tudo ali, se acalma. E aí, Lázaro morre, mandam chamar Jesus. Marta e Maria estavam esperando que Jesus fizesse o quê com Lázaro, gente? Curasse. Meu irmão está doente. Jesus vem curar o meu irmão, teu amigo.
Jesus, por favor, cura. Cura, Jesus. Mas Jesus se apressou? Não. Porque Jesus, ele chega na hora que ele tem que chegar e fazer o que ele tem que fazer. Só que elas queriam uma cura, Jesus queria uma ressurreição. Elas queriam uma cura, mas Jesus, ele tinha algo muito maior. O que é maior, curar ou ressuscitar? Se ele quiser, irmãos, ele vai ressuscitar o morto. E foi o que ele fez com Marta e Maria. Eles pegam e falam, peraí, ele já tinha decretado antes, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E continuou fazendo as coisas dele. Quando chega um momento determinado, Lázaro vem para fora. Pastor Luiz Fernando ministrou outro dia, tudo já tinha se desfeito, os órgãos, mas Deus tudo novo. Porque muitas das vezes a nossa motivação é uma, mas de Deus é outra. Os discípulos queriam Jesus no barco. Jesus queria que eles tivessem uma experiência na tempestade e entender que ele, ainda que não estivesse dentro, ele estava vendo, ele estava ali. E você, a gente não está vendo, mas ele está nessa situação. Aí, Marta e Maria estão esperando o quê? Uma cura. Mas o Senhor está falando, peraí, eu não quero curar, eu quero ressuscitar. Irmãos, estamos diante de uma palavra que é uma coisa nova que Deus quer fazer. E quando falamos de uma coisa nova, eu e você precisamos entender que isso é inegociável. Deus, ele não vai nos poupar, não poupou o discípulo de passar um pavor, não poupou Marta e Maria de pegar e perder o seu irmão. Por que ele vai poupar a gente? Se Deus não poupou o seu filho Jesus, por causa de mim, de você. Você acha, de verdade, irmãos, o Senhor está nos provocando. O Senhor está querendo aumentar o meu nível e o seu. O Senhor está nos provocando porque eu e você não podemos nos acostumar com o milagre que vivemos hoje. Eu não posso me acostumar com aquilo que eu vi hoje, porque Deus, ele tem milagres muito maiores para a minha vida e para a sua. Pastora, eu estou tão direitinha, pastora. Eu estou com mais experiência aí com Deus, sabe? Eu estou orando, eu estou até jejuando, pastora. Mas Deus quer mais. Deus quer que você se envolva, Deus quer você no meio. Pastora, eu vou para o culto toda semana, no meio da semana eu xingo um bocado de palavrão, pastora. Mas depois eu chego na igreja, eu peço perdão. Está errado! Deus, ele quer provocar você a ter uma vida genuína com Cristo. Ele quer que quando a tempestade vier, a ameaça de morte vier, você saiba a quem você serve. Porque ainda que seja uma cena pavorosa, você confia. Confia, porque você sabe quem está provocando aquilo ali. Jó perdeu tudo, mas com ordem de quem foi que liberou? Foi Deus, irmão. Por que você está temendo em nome de Jesus? Tudo está no controle de Deus. O diabo, ele não pode fazer nada sem a permissão do nosso Deus. Ele não pode. Não pode. É inegociável eu e você termos uma vida com Deus. É inegociável eu e você vivenciarmos experiências, vivências com Ele, ter um relacionamento com Ele, porque a gente só conhece Deus quando a gente se relaciona. Os discípulos estavam todos os dias com Jesus e ainda se apavoraram. E você fala, pastora, mas e como é que eu me relaciono? Lê a Bíblia. Ora, jejua, canta louvor. Fala, Senhor, peraí, eu não entendo nada que diz aqui essas palavras, mas eu vou ler, até que entre na minha cabeça. Eu vou perguntar aos pastores quando eu chegar lá o que significa isso. Eu vou pedir para me discipularem que eu quero aprender. Eu xingo, eu preciso parar de xingar. Eu fico amaldiçoando as pessoas com a minha boca, eu preciso parar de amaldiçoar. Ai, eu faço gato, então peraí, eu tenho que tirar esse gato. Ah, peraí, eu roubo o meu patrão. Ah, eu vou lá, ó, entrou R$20, eu pego 5 para mim, 15 eu boto para o chefe. Está errado. Quando você começa a se relacionar com Deus, essas coisas te incomodam. Quando você começa a se relacionar com Deus, você sabe, ainda que eu não vou ter algo, eu vou perder, mas com Cristo eu não vou ter falta de nada. Ainda que os discípulos estivessem naquele barco sem Jesus estar dentro, eles estavam protegidos, isso que eu quero te dizer. Ainda que Jesus tivesse falado para eles, vão na frente que eu vou orar e depois eu vou.
Ainda que a tempestade tivesse iniciado, ainda, irmãos, que aquele barco tivesse virado, todos eles tivessem perecido, ainda assim eles estariam debaixo da mão de Deus. Paulo não foi assim no naufrágio? Alguém se perdeu? Nenhum deles. Porque eles estavam debaixo do cuidado de Deus. Então se acalma, essa tempestade é para você aprender quem é Deus na tua vida. Essa tempestade é para você aprender a discernir aquilo que Deus ele quer fazer através da sua vida. Essa tempestade é para você confiar. E olha que você está ouvindo uma pessoa que está precisando confiar muito esses dias. Você precisa confiar. Você precisa confiar no Deus que você se relaciona quando você dobra o joelho para orar pelo irmão. Você precisa confiar quando você dobra o seu joelho e você lê um salmo. Você precisa confiar quando você lê uma palavra como essa e o Senhor fala: não temas. Peraí, o momento é apavorante, mas o Senhor está acabando de me dizer aqui para eu não temer. Peraí, se Ele está me dizendo para eu não temer, acho que eu não vou temer mesmo não. Porque o negócio então vai melhorar. Ele está vendo alguma coisa que eu não estou vendo. Ele está enxergando alguma coisa que eu não estou enxergando. Então, irmão, se o Senhor nesses tempos tem te provocado a entrar num barco que você está falando: eu não quero entrar nesse barco não. Pastora, eu não quero entrar nessa tempestade não. Eu quero te dizer: entra nesse barco, vai. Pastora, mas eu estou com medo. Vai com medo mesmo, vai. Pastor, mas é muito difícil. Vai, em nome de Jesus, o Senhor está falando para você, vai. Enfrenta essa tempestade, que ainda que aparentemente você não está vendo Ele está te vendo. Ele está vendo tudinho. Ele está contemplando todas as coisas. Ele sabe até como vai terminar. Eu quero orar com você. Fecha aí os seus olhos. Incline suas cabeças. Oh Deus maravilhoso, Pai Todo-Poderoso. Senhor, eis aí, Senhor, a vida dos teus filhos, Senhor. Eu quero entregar a vida dos teus servos nas tuas mãos. Senhor, porque há momentos, ó Pai, que passamos por tempestades. Senhor da glória, é vento, Senhor. O vento sopra. Senhor, o mar, Senhor, ele se agita. Senhor da glória. Mas ainda quando estamos dentro desse cenário, o Senhor está ali juntinho de nós. Senhor da glória, nos ajuda a resistir. Nos ajuda, Senhor, a seguir em frente. Nos ajuda, meu Senhor da glória, a ir adiante. Nos ajuda, meu Senhor da glória, a confrontar os nossos medos e vivenciar, Senhor, milagres novos, oportunidades novas. Senhor, o Senhor tem algo muito mais profundo para a vida dos teus filhos. Ajuda teus filhos não temerem. Nos ajuda a não temer. Me ajuda a não temer. Ajuda a creio não temer, Senhor. Porque, Senhor da glória, Senhor, o Senhor está vendo. O Senhor está cuidando. O Senhor está dizendo: não temas. Senhor, a gente precisa seguir. Senhor da glória, orando, buscando, insistindo, remando, cansado, Senhor. Porque, Senhor da glória, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor da glória, essa tempestade ela passa. Senhor, essa tempestade ela passa, Senhor. Mas, Senhor, na mesma medida essa tempestade, Senhor, aleluia, ela nos forja. Ela nos forja, Senhor, a viver milagres maiores. Senhor da glória, não é só cura, é ressurreição. Não é só acalmar a tempestade e andar sobre as águas. Senhor da glória, aleluia, algo muito maior, Senhor, que o Senhor quer fazer. É algo muito mais extenso, Senhor da glória. Senhor da glória, é um tempo de expansão, Senhor, de extensão. Senhor da glória, precisamos estar até no meio dessa tempestade, Senhor. Porque ou a gente se apavora ou a gente avança. Ou a gente se apavora ou a gente avança. Eu quero avançar, eu vou avançar, eu preciso avançar. Senhor, a gente não vai se apavorar, a gente vai se avançar, Senhor. A gente vai avançar, Senhor. Porque o dono do milagre está vendo tudo. Seja conosco, Pai, aleluia. E abençoa a tua igreja, essa oração que eu faço a ti, Pai. E já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, e amém, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Irmãos, fique muito atento, irmãos. Deixa eu contar aqui uma experiência para vocês entenderem esse fator tempestade. Nós estamos vivendo uma tempestade. Nós, né, da CREI, o pastor Luiz Fernando, está hospitalizado. Mas nós temos nossas tempestades individuais. Para nós é um grande desafio a CREI Campo Grande. A forma que a CREI Campo Grande nasceu, a forma que a CREI Campo Grande é conduzida. E eu falo aqui porque não é segredo para eles, tá? Para Débora e para Abraão. Antes mesmo deles casarem, a gente falou assim para eles, olha, vocês vão ficar lá na CREI Campo Grande. E a gente foi instruindo eles, preparando eles para estarem na CREI Campo Grande, independente de Luiz Fernando estar ou não. E aí o que acontece, irmãos? Deus, às vezes, nos coloca à prova. Por quê? A gente vai sendo instruído. Lembra quando eu falei? Jesus estava dentro do barco com os discípulos. Mas tem uma hora que Jesus, ele não está dentro do barco, mas os discípulos estão no barco, a tempestade está ali. Jesus mostra para eles na prática como é uma tempestade. E como é uma tempestade. Eles podiam ali, gente, ter usado a fé deles, mas eles não usaram, não. Eles preferiram se apavorar, até que Jesus vem e salva eles. Porque Jesus é misericordioso, né? Ele salva a gente direto. E aí, nessa tempestade toda que sobreveio na CREI, irmãos, o Abraão e a Débora têm conduzido ali Campo Grande, junto com o Senhor. Mas aquilo ali, eles estão sendo instruídos. Já teve um momento de Jesus estar no barco com eles. Agora Jesus falou, ó, obriga, viu? Porque Jesus obrigou a entrar no barco, porque não queria. Mas Deus é muito fiel, irmãos, que domingo de manhã, viu que a unção desceu, né, Abraão? Domingo de manhã, era Jesus obrigando vocês a entrarem no barco. Uma coisa linda. E talvez a igreja não entenda isso, mas isso é uma expansão para a igreja. A responsabilidade da obra não é de um homem, é de um todo, que somos um corpo. E às vezes Deus tira alguém de cena por um momento, pastor Luiz Fernando daqui a pouco volta. Mas quando ele voltar, será que ele vai ter encontrado aqueles que ele instruiu para fazer a obra, fazendo a obra? Ou se acovardando? Porque não é o Luiz Fernando que chama e que convoca, é Deus, irmãos. Eu não estou falando aqui exatamente sobre o Luiz Fernando, eu estou falando sobre Deus, Deus te vocacionar. E no momento de tempestade, como você se comporta? Muitos irmãos hoje não estão na igreja porque o pastor Luiz Fernando não está. E qual é o Deus que eles servem? Qual é o Deus que eles servem? Eu sirvo o Senhor Jesus Cristo, por isso que eu estou aqui. Então, quando a tempestade sobrevier, você precisa entender quem você serve. E o que você foi instruído? Porque os discípulos, eles estavam sendo instruídos. E quando Jesus ele vai assunto aos céus, aí eles começam a executar. Mas pode achar que o pastor Luiz Fernando não vai morrer, porque a gente não está falando sobre ele. Eles começam a fazer a obra, porque se Jesus continuasse, Jesus quer continuar fazendo tudo, né? E aí era preparação. O que eu estou querendo te dizer? O que você aprendeu até aqui? O que você está aprendendo? Coloca a mão no arado, vai. Os campos já estão brancos, né? Os campos já estão brancos, vai. Ó, vai, corre, faz. Não se amarrar, pastor, não está lá, eu vou tirar férias. Vai sim, vou mandar orar para os demônios lá te perturbar. Tu vai ver se eu não vou orar para os demônios lá te perturbar. Vou orar para Deus provocar os demônios lá te perturbar. Os crentes que falta culto, que o pastor não está na igreja. Vocês vão ver só se eu não vou fazer isso. Mas o que eu quero te dizer, irmão, já acabei de pregar. É só para você entender que às vezes nessa tempestade toda, Deus está provocando que Ele quer levantar muitas pessoas. Mas às vezes muitas pessoas não vão querer se levantar. Muitas pessoas nem vão se incomodar para se levantar. Vai falar, eu vou mesmo ficar em casa. Eu vou mesmo fazer, sabe o quê? Ficar desfrutando do descanso. Aproveitando que o pastor Luiz Fernando não está lá, para ficar falando só Vitória, vai para o culto, hein? Está no culto, hein? Ó, quero ver você no culto, hein? Vou aproveitar e vou ficar em casa. Vou fantástico. É a tempestade, irmãos. Qual vai ser a sua posição dentro dessa tempestade? Jesus, ele não só tem cura, não. Ele tem ressurreição. Amém? Antes de eu deixar a palavra de oferta, já vou aproveitar aqui para falar com vocês
sobre o pastor Luiz Fernando, tá, irmãos?